Fala pessoal, aqui é o professor Lucas Moura do canal Exercita-te na Matemática e hoje eu quero reagir um vídeo com vocês que eu tenho certeza que pode dar muito pano para manga. Recebi esse vídeo hoje, exatamente hoje, de um amigo via WhatsApp. Não abri o vídeo, vi alguns comentários, mas pelos comentários do próprio amigo e do vídeo, já consegui entender basicamente sobre qual é o assunto e é basicamente sobre uma avaliação feita a professores do nosso país e o desempenho desses professores nessa avaliação, sobre o resultado deles. Então, quero reagir com vocês, ver o vídeo, tecer comentários e ver se faz sentido ou não a crítica feita sobre o resultado. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, teremos aulas ao vivo semanais de matemática. Clique no link da descrição para você fazer parte do nosso grupo dos comunicados de aulas ao vivo do 6º ano do Fundamental até o 3º ano do ensino médio com uma matemática com rigor matemático, de fato, mas ao mesmo tempo banhada com uma cosmovisão cristã. Então você, pai, mãe, que está vendo esse vídeo, chama o teu filho, estude com a gente, porque eu sei que dá para estudar matemática com uma cosmovisão cristã e isso faz uma diferença muito grande no nosso aprendizado. Sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Vou puxar aqui, ó. Quem vai fazer os comentários é o Samer. Não sei se vocês conhecem o Samer, mas está aqui um pouquinho do currículo dele, ó. Advogado, ex-juiz, tem aí basicamente 2,4 milhões de seguidores e nós podemos considerar o Samer alguém um pouco inteligente, né? Vamos ver o que o Samer vai falar sobre isso. Vou puxar o vídeo dele para cá, ó, que é um vídeo que não está aparecendo para vocês, mas está aqui. É o último vídeo, para aqui. Vou só abrir um pouco mais. Isso. Então, qual vai ser o esquema aqui? Vou deixar o vídeo soltando e, à medida que ele for falando, se eu achar necessário comentar alguma coisa, a gente vai comentando e vamos ver se no final a gente concorda muito ou pouco, se ele tem razão ou não. Então vamos lá. 760 mil professores participaram da primeira edição da Prova Nacional Docente, que foi realizada pelo MEC e é tipo um Enem dos professores. Saiu o resultado. 35% não conseguiram atingir proficiência básica no exame. Básica. Rapidinho. 760 mil. 35% não conseguiu atingir a proficiência básica. Isso daí, gente, dá, em média, uns 260 mil. É gente pra caramba, pô. Isso aí é gente pra caramba, tá? Não é pouca gente, não. Ou seja, de cada 3 professores, 1 não sabe o que ensina. 3 professores, 1 não sabe o que ensina. Eu acho que essa conclusão aqui, aí tem que ver. Vamos lá. Deixa eu ver o que vai falar, porque essa conclusão, eu creio que não necessariamente esteja certa. Até porque eu não vi a prova também, né? Não tem como avaliar pelo nível da prova. Não sei se eu consigo achar, mas se eu achar essa prova aqui, eu trago até no próximo vídeo. Mas eu não sei se essa conclusão, vou até escrever aqui, ó, não sabe o que ensina, ela é válida. Mas vou soltar mais um vídeo aqui, vou esperar ele concluir pelo menos esse raciocínio. Em matemática, 54% não tiveram o desempenho considerado básico. Gente, é dramático. Funciona mais ou menos assim. Se você tem 2 filhos na escola em turmas diferentes, com professores de matemática diferentes, um deles não está aprendendo matemática. Está fingindo. Este é o país que quer proibir o homeschooling, porque os pais não sabem ensinar. Sacou o homeschooling da cartola do nada. Coisa boa, coisa linda. Né? Se a escola não está funcionando, o homeschooling vai funcionar, né? Deixa eu ver. Mas se muitos professores também não sabem, os pais são uma esperança. Claro, é preciso submeter esses pais a um sistema de avaliação também. Tá, rapidinho. Opa, saí aqui. Não, aqui. Isso. Vamos lá, rapidinho aqui. 760 mil professores foram submetidos a essa avaliação. 35 não conseguiu a proficiência básica ali. 54% da parte de matemática não conseguiu ou ficou na metade. E a conclusão dele é: não sabe ensinar. Ou não sabe o que está fazendo ali, né? Basicamente isso. Não vou voltar o vídeo todo aqui, mas tem a ver com isso, né? O professor está ali, ele está ensinando, mas tem a grande chance do professor do seu filho na escola
ele ser um desses professores que ficou nessa faixa etária de 35% que não atingiu nem a parte básica. Ou entre os 54%, que, gente, isso é muita gente, tá? Que ficou no básico ali exatamente. Só que eu acho que essa conclusão, ela não é válida. Depende do que ele entende como ensino, né? E o que é necessário no contexto. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês. Já dei aula, eu particularmente, em lugares um pouco mais caros, né? Em escolas um pouco mais elitizadas. Já dei também aula em colégios mais de bairro, onde os alunos basicamente eram pobres. E nunca entrei em escolas de rede municipal e estadual. Porém, tenho muitos amigos de profissão que estão até hoje, tanto no município quanto no estado. E eu sou aqui do Rio de Janeiro. E a realidade ou o contexto de muitas escolas do Rio de Janeiro, e aqui eu falo porque é o lugar onde eu moro, então eu tenho muitas informações, é que é inviável você conseguir dar aula. Tá? E estou falando agora pensando no município e no estado. Vou deixar minha experiência de colégios particulares, sejam um pouco mais elitizados, um pouco mais pobres assim, né? De lá. É impossível dar aula. Em que sentido? De você passar todo o teu conhecimento matemático, ou de inglês, ou de alguma coisa, para os alunos. Por quê? Comentário de professores que é normal. O aluno, ele chega na escola sem tomar banho, fedendo, ele chega com fome, a parte de higiene básica não existe, não existe, e o professor ele tem que lidar com várias questões anteriores e durante a aula para poder exercer o seu trabalho. Então, o trabalho do professor, muitas vezes, nesses lugares, não é muito tranquilo de, vou entrar numa sala onde ela é muito organizada, muito disciplinada, muito educada, eu vou dar a minha aula, os alunos vão estar atentos aprendendo e eu vou evoluir em nível com eles. Isso não existe em muitos lugares. Porque o professor tem que lidar com a fome do aluno, com prostituição no colégio, com vendas de entorpecentes no colégio, entorpecentes no colégio, com várias questões. E o ensino acaba sendo algo um pouco mais adjacente. Não porque o professor quer, mas porque o sistema ele é assim, infelizmente. Então você imagina um professor que saiu da faculdade. Vamos lá. O professor saiu da faculdade. Tá com gás, quer ensinar, tá vislumbrado, e ele entra nesse sistema. Ele sabe que ele não pode ir contra o sistema. O sistema vai moê-lo. Ele passa 10, 15 anos ali. O que vai acontecer com o intelecto do professor? Se ele não buscar crescer no seu desenvolvimento profissional, ele vai, como a gente gosta de falar por aqui, né? Ele vai emburrecer. Ele vai aprender menos. Porque ele vai se acostumar a sempre lidar com as questões mais básicas do seu assunto. Porque ele não pode evoluir. Porque se ele esticar um pouquinho mais a corda de ensino, a corda vai arrebentar. Então ele tem que trabalhar sempre no básico, ainda mais em colégios públicos, onde tem essa aprovação automática, porque ninguém quer reprovar aluno, e nos colégios particulares também, porque o aluno é cliente. Então ninguém quer perder o seu cliente por reprovação. Então sempre tem alguma coisa a mais para fazer com que o aluno ele seja aprovado ano após ano, e o professor ele não pode, muitas vezes, exercer aquilo que ele entende ser um bom trabalho, porque a escola também não deseja esse tipo de coisa. Então, o que acontece muitas vezes é que o professor ele emburrece de fato, gente. Tanto é que muitos professores procuram, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, dar aulas em cursinhos preparatórios, seja para concurso público, concursos militares, pré-vestibular, porque nesse ambiente é onde ele se sente desafiado e ele tem o desconforto semanal de lidar com questões da sua disciplina que ele não vê no seu ambiente de aula, na escola. Então ele tem que trabalhar com questões de concurso, questões difíceis, mega difíceis. Então é ali onde ele vai desenvolvendo mais esse raciocínio. Ele tem que estudar para poder dar aula nesses lugares. Mas na escola não é um ambiente, ou melhor, não tem sido um ambiente, e aqui eu estou olhando para esse contexto, onde o professor ele desenvolve
habilidades intelectuais. Então, a conclusão do Sam é: eles não sabem o que estão ensinando. Bem, eu acho que eles sabem, só que eles já estão ensinando algo que é muito raso, porque o sistema está empurrando eles para baixo. Então eu vejo um pouco dessa forma também. Eu não sei qual é o contexto que ele está olhando essas informações, mas olhando aqui, pelo menos no meu estado, eu vejo um pouco disso, tá? Não isentando professores e nem também passando o pano ou crucificando. Eu acho que isso é muito maior do que apenas nota. Isso realmente, a nota, ela aponta para o problema. O problema é: tem professor que está ou que é muito fraco em matemática, que é muito fraco nisso, muito fraco naquilo. O professor, ele emburreceu. Mas por que isso aconteceu? Eu acho que a questão está aí. Por que isso aconteceu? De onde são esses professores? Eles estão em quais escolas? Em quais lugares eles trabalham? Então, eu acho que tem que pensar dessa forma também. Também. E aqui ele sacou o homeschooling como, né, o país que quer proibir o homeschooling. Então, poxa, o meu filho, ele não vai para um lugar desse, né, estudar com professores que não sabem muito bem o que estão ensinando. Então, eu vou estudar com eles em casa. Ele vai dizer também aqui no final, e os pais devem passar por esse processo de avaliação também para entender o que eles estão ensinando. Mas tudo, gente, eu acho que vale realmente do ambiente onde o professor está inserido. Se o professor estiver inserido num ambiente onde o emburrecimento ele é louvado, ou ele é o método, porque as pessoas não estão ali para aprender realmente, mas para passar um tempo de alguma forma, isso vai acontecer, tá? Isso acontece. E aqui, deixa eu ver aqui, porque eu tinha visto aqui alguns comentários. Aqui, deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é legal. Olha esse comentário aqui. Se nas escolas particulares eu já tenho essa impressão, imagina nas públicas. Foi o que eu falei com vocês. Nas particulares isso acontece. Tá? Isso acontece realmente. Tem isso acontecendo em muitas escolas particulares. Mas eu volto a refletir sobre a causa, uma das causas desse problema. Tá? Às vezes é o sistema, tanto da parte pública quanto da parte privada, que quer manter um nível muito raso de conhecimento. E o professor, trabalhando sempre nesse nível raso, ele não é desafiado, ele não cresce. Ah, mas o professor, ele vai estudar à noite, estuda em outro momento. Gente, às vezes a vida do professor não é essa. Ele precisa dar aula em várias escolas para poder fechar uma renda. Então, esse tempo, às vezes, ele não existe. Tá? Ele não existe. Certo? Então, eu acho que o problema é um problema, a nota aponta um problema, só que esse problema, ele é grande. E tem várias camadas aí. Deixa eu ver aqui, parabéns. Deixa eu ver se tem algum mais comentário. Tem poucos comentários, né? Viva a educação, o pessoal deu uma debochada aqui. Os resultados são preocupantes, mas vamos olhar para as políticas públicas. Por que será que a educação está nesse patamar? Será que a precariedade do sistema tem atraído os melhores profissionais? Isso aqui é importante. Eu estou tentando falar isso com vocês. Será que os altos salários da educação têm feito com que os melhores alunos procurem as licenciaturas? Isso aqui foi uma provocação, né? Porque não é alto salário, é baixo. O problema é muito maior do que se imagina e se preparem para o apagão de profissionais da educação. Nesse momento estão tendo alguns profissionais ruins. Daqui a pouco não haverá nem os bons, nem os ruins, se as políticas públicas voltadas à educação continuarem nesse formato. Concordo até aqui. Pelo menos ela fala do homeschooling aqui, não sei qual é a visão dela de homeschooling. Mas eu achei muito preciso o comentário dela. E aqui, gente, não é que o Brasil não investe em educação. Investe muito. Só que a gente sabe que no Brasil, né, qualquer tipo de dinheiro, ele acaba vazando por lugares um pouco suspeitos. E não é muito bem trabalhado. Mas é uma pontuação importante. O homeschooling até poderia ser utilizado se tivéssemos uma sociedade educada, culta e com formação e tempo disponível para educar os seus filhos em casa, o que não ocorre na grande maioria do país.
Observando os percentuais de analfabetos funcionais que temos no Brasil, isso nunca seria possível de ser realizado aqui, o que tiraria ainda mais as oportunidades dos menos favorecidos. Vamos lá. Aqui eu não concordo com ela, tá? Não concordo com essa parte aqui. Por quê? O homeschooling, ele não entra na educação como uma obrigação, mas como possibilidade. Então, eu não quero colocar meu filho na escola, o outro não quer colocar, vou ensinar em casa. E eu tenho habilidades e qualificações para isso, ok? Mas não significa que a escola tem que acabar. Mas é uma opção, ok? Então, não é só escola, não é só ensino em casa, mas opções. E aqui eu realmente acho que a escola não vai acabar. Não vai acabar, mas o problema é pensar só na escola, porque nós temos visto ano após ano, avaliação após avaliação, que no sistema brasileiro a escola tem ido, ó, de mal a pior. Então eu não concordo com isso daqui, ó. Ela está pensando no homeschooling como uma obrigação. Não, se você está capacitado para isso, se você tem habilidade para isso, por que você não pode fazer? Não é para todos, de fato não é para todos, mas é para muitos. É fácil falar de educação quando não se vivencia o que de fato ocorre nela. Deveria voltar os holofotes aos políticos que menosprezam e desvalorizam a educação cada dia mais, pois esses são os grandes responsáveis pelos problemas apresentados na educação. Corrupção e desvalorização são os maiores problemas. Para se ter os melhores profissionais em cada área, é necessário valorização e respeito, independente do segmento. Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada aqui, não. Então é um comentário interessante. Tá? Não concordo 100% com ele, mas de fato é um comentário interessante que bate alguns pontos, comete alguns equívocos ali, na minha opinião, em relação ao homeschooling. Não vejo dessa forma. Mas, gente, olha que coisa bacana. Vamos continuar vendo aqui o vídeo. Deixa eu tirar aqui. Vamos trazer o Samuel mais para cá. Deixar o homem falar. Diminuir aqui. Vamos lá. Fala aí, homem. Mas voltemos ao ponto central. A educação brasileira é uma catástrofe. A escola não é uma escolha, é uma obrigação. Quem discorda disso, gente? Quem discorda disso? Eu acho que tanto esquerdistas quanto direitistas, dos extremos e dos centros, acho que todos concordam com isso. A educação brasileira não é boa. Eu acho que a gente discorda e as partes vão discordar nas soluções. Mas eu acho que é nítido para todos que a educação brasileira é uma catástrofe. É horrorosa. É ruim. E aqui a gente está falando de forma realmente para generalizar. Por mais que tenham escolas boas, lugares bons para estudar, mas de forma geral é muito ruim. É muito ruim. Ninguém discorda disso. Discordamos às vezes das soluções e dos métodos para solucionar, mas não da conclusão. Então e a escola é uma obrigação, ou seja, além de ser ruim, é uma obrigação. Os pais precisam colocar em alguma escola. E escola boa é muito cara. É muito cara. E o pai, pobre, muito pobre, e às vezes até classe média não consegue colocar nessas escolas que são de elite, que vão te cobrar aí 4, 5 mil reais por mês. E aí? Eu sou obrigado a fazer isso? Ele é obrigado a fazer isso? E aí que está a questão do homeschooling, né? Acho que ele está trazendo o homeschooling como essa alternativa. Nossos professores devem ser muito bem preparados, porque é isso que prepara o nosso país para o futuro. Como é que a gente vai competir com chineses, japoneses, americanos, quando eles estão 100 anos à nossa frente em termos educacionais? Não adianta dar diploma sem dar conhecimento. O bacharel em letras deve saber letras, ou não deve ser bacharel. 700... Entendi. Gente, a formação dos professores no Brasil, se você pegar tanto universidades públicas ou privadas, ela, se for pegar licenciatura, muitas coisas ensinadas ali, pelo menos na parte de matemática, que é onde eu participei mais, não serve muito para o ensino médio e fundamental. Serve para o meio acadêmico, né? Se o aluno quiser seguir carreira acadêmica, isso vai servir muito. Mas falta um pouco desse tato de escola, de didática, de ambiente, sala de aula e a valorização, né? Se o professor ele está ganhando R$2.000 por mês para passar um perrengue em sala de aula, ser humilhado, ser maltratado, enfim, todo esse contexto de professor que a gente já sabe no nosso país, ele vai preferir fazer uma outra coisa, vai seguir outra profissão. Se não tem uma atração financeira também nisso, não é só um chamado, não é só eu
preciso fazer isso, mas o financeiro precisa ser esse combustível de valorização para que o mercado fique aquecido e os melhores alunos, os bons alunos, desejem fazer também licenciatura nessas disciplinas. Então, acho que a palavra do Sami aqui foi certeira. Algumas conclusões dele, principalmente no começo, não concordo muito, porque eu acho que, por mais que o professor ele tenha acertado ali, ou o seu resultado tenha sido 35%, ou ficado na média, isso não significa que ele não saiba o que está fazendo. Só que talvez mostre que aquilo que ele está fazendo seja realmente os 35%, que é onde a escola que ele trabalha exige que ele faça. Ele está tanto tempo nisso, nesses 35% e nesses 50%, que é isso que ele sabe fazer há muito tempo. Então, é isso que lhe é exigido e é assim que ele desenvolveu a sua habilidade. Em outros lugares, o professor ele é mais desafiado, ele tem mais liberdade, ele consegue desenvolver mais o seu intelecto. Em outros lugares, isso não acontece. Já passei várias situações na minha época de estudante. Eu fazia, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, 20 anos, fazia curso preparatório para o vestibular, concursos militares, então era muito bom em matemática e português, porque é muita memorização, muito macete, né? E eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, e no segundo ano também, onde eu já estava nesses cursinhos, eu chegava a corrigir alguns erros dos professores em sala de aula, principalmente de português e de matemática. Análise sintática, eu chegava, não, professor, isso aqui é um objeto direto ou indireto. E ele ficava meio assim, pô, como é que você sabe disso? Não, eu faço cursinho, faço tantas questões por dia, e ele já não sabia muito bem aquilo ali. Igualmente, matemática. Tinha algumas, e aqui, gente, eu sempre estudei em colégio público. Tá? E nesse caso que eu tô falando para vocês, foi no Brizolão. E tinha um professor de matemática no Brizolão, e tinha uma questão que era mais difícil de fazer do livro, uma questão de concurso também, que o professor não conseguiu resolver. E tinha eu mais um amigo que fazíamos cursos juntos, e nós resolvemos e mostramos para o professor a resolução. E depois ele entendeu essa resolução. Mas por que isso? O professor é burro? O professor, ele é um desqualificado? Eu não vejo dessa forma. Na época eu via. Mas hoje eu não vejo. Hoje eu vejo que aquele professor, ele... E aqui eu tô dando... Eu tô sendo bem generoso, né? Dando o benefício das dúvidas e da circunstância em si. Mas eu vejo dessa forma também. Que aquele professor, ele está naquela batida de matemática, de ensino, durante muito tempo. Ele precisa rodar aquela escola, vai para o Brizolão, vai para um outro, vai para o outro, vai para o outro. Ele não é desafiado, já está satisfeito com aquilo que ele ganha, não quer procurar novos desafios e ele acaba ficando naquela situação. Ele tem culpa nisso? Certamente tem, porque ele precisa dominar aquilo que ele está fazendo. Mas eu acho que a culpa não deve ser carregada sozinha. Não é só sobre o professor. Tem várias coisas envolvidas, como o comentário da moça ali. Professor, política, incentivo, a rotina, muitas coisas estão envolvidas que vão nos mostrar uma solução mais complexa, ok? Então, gente, esse é o vídeo que eu queria reagir com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o que o Sami disse, sobre os meus comentários também, se vocês concordam ou não. Podem falar o que vocês quiserem, estamos num ambiente livre, mas tenham respeito também, certo? Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o teu like. Também, entre no nosso grupo do WhatsApp para você estar por dentro das aulas ao vivo que vão acontecer de matemática, do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do médio, com a Cosmovisão Cristã. Vamos para cima, vamos estudar para a glória do Senhor. Até mais, valeu!